Menina implora ex-presidiário para protegê-la do pai. O que encontraram na bolsa dela vai te chocar. Por favor, não deixe que ele me leve. A vozinha trêmula cortou o silêncio da oficina mecânica às 2 da manhã como uma lâmina. Marcus Williams, um ex-presidiário de 42 anos, ergueu os olhos do motor que estava consertando e encontrou uma menina de cerca de 6 anos parada na porta, segurando uma mochila rosa que parecia maior do que ela. A garagem ficava em uma área industrial abandonada, longe de qualquer casa. Como diabos uma criança chegou aqui sozinha no meio da noite? Ei, pequena, você está perdida? Marcus limpou as mãos manchadas de óleo em um pano e caminhou lentamente até lá. Seus 8 anos na prisão o ensinaram a reconhecer o medo real, e os olhos da garotinha transbordavam de puro terror. Meu nome é Sophie. Sophie Martinez. Sua voz era firme, apesar do tremor. Mamãe me disse que, se algo realmente ruim acontecesse, eu deveria procurar pessoas que parecessem assustadoras, mas protegessem aqueles que precisam. Você parece assustadora. Marcus quase sorriu com a lógica da criança, mas algo no tom desesperado da criança o alertou. Onde está sua mãe, Sophie? Papai a fez dormir para sempre. As palavras saíram como um sussurro entrecortado. Havia muito sangue vermelho no chão da cozinha quando eu fugi. Mamãe não acordava quando eu a chamava. O estômago de Marcus se contraiu. Ele conhecia esse tipo de sono. Já tinha visto homens dormirem assim na prisão. Como você chegou aqui, querida? Ele se ajoelhou até a altura dela. Segui a linha branca na estrada a noite toda. Mamãe me mostrou este lugar uma vez quando passamos de carro. Ela disse que o grandalhão tatuado que trabalha aqui já foi preso, mas que às vezes quem vai para lugares ruins se torna gente muito boa. Marcos sentiu um aperto no peito. Sua reputação na vizinhança era complicada. Um ex-traficante que cumpriu pena por agressão, agora tentando reconstruir a vida com uma loja honesta. Mas como uma mãe desesperada sabia disso? Sophie abriu a mochila com as mãos trêmulas. Trouxe lanches para a viagem e o celular da mamãe. E ela fez uma pausa, respirando fundo, outras coisas importantes. O que ela tirou fez Marcos dar um passo para trás. Uma faca de cozinha com sangue seco na lâmina. Papai estava machucando a mamãe com isso. Eu peguei quando ele não estava olhando. Seus olhos inocentes encontraram os dele. Mamãe sempre dizia que, quando adultos fazem coisas ruins, precisamos guardar provas. Isso é prova. Antes que Marcos pudesse responder, Sophie tirou mais itens da mochila. Um pequeno gravador digital. Um pendrive rosa com adesivos de unicórnio. E uma câmera pequena e barata. Mamãe me ensinou a gravar quando papai ficava bravo. Ela disse que a polícia não acredita em crianças a menos que tenhamos muitas e muitas provas. Sophie mexeu nos botões da câmera com dedos pequenos, mas precisos. E ela escondeu um pequeno computador na minha mochila. Disse que era super importante e que, se algo acontecesse com ela, eu tinha que entregá-lo a alguém que me protegesse. Marcos engoliu em seco ao ver a primeira foto na tela da câmera. Uma mulher com um olho roxo e lábio cortado. A segunda mostrava marcas de dedos no pescoço. A terceira. Quantas fotos tem aí, Sophie? 52. A mamãe disse que eu tinha que documentar tudo direitinho. A menina falava como se estivesse recitando uma lição decorada. As últimas são de ontem à noite, quando papai descobriu que a mamãe estava juntando dinheiro para fugir comigo. Foi quando Marcos ouviu o som distante de motores se aproximando. Nenhum carro. Vários. Faróis cortaram a escuridão na entrada da loja, iluminando 3 SUVs pretos que pararam em formação. Sophie se encolheu atrás de Marcos, sussurrando com pânico total na voz. É o papai. Ele trouxe os amigos do trabalho. Ela agarrou a perna de Marcos. Por favor, não deixe que me levem. Eles vão me fazer dormir como a mamãe. Do primeiro carro saiu um homem alto e bem vestido, claramente nervoso, mas tentando parecer controlado. Dos outros carros saíram 4 homens que Marcos reconheceu imediatamente pela constituição física e pela maneira como se moviam. Segurança profissional. Ou pior. Sophie. Saia daqui agora. O grito ecoou pela loja. Você pegou algo que não devia. A menina tremeu violentamente atrás de Marcos. Ele está falando sobre o computador rosa. A mamãe disse que ele continha segredos do trabalho sujo dele. Marcos olhou para os homens armados espalhados na entrada da loja,
depois para a criança apavorada agarrada à sua perna e, finalmente, para a mochila rosa que aparentemente continha evidências de um assassinato e sabe-se lá o que mais. Se você está gostando desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que acontecer a seguir mudará a vida de Sophie para sempre. Marcos passou 8 anos atrás das grades prometendo a si mesmo que nunca mais se envolveria em violência. Mas às vezes a vida nos coloca escolhas impossíveis, e proteger uma criança inocente pode valer qualquer consequência. Escute aqui, amigo, gritou o pai de Sophie da entrada, com a voz embriagada e desesperada. Você não entende com quem está se metendo. Eu sou David Martinez. Trabalho para pessoas muito poderosas. Aquela garota pegou informações que podem nos matar. Marcos manteve Sophie atrás de si, observando os homens armados. Ele reconheceu o tipo, profissionais frios, sem pressa, acostumados a resolver problemas sem fazer perguntas. Papai está mentindo, Sophie sussurrou, com a vozinha embargada. Mamãe me contou a verdade antes de dormir. Ele vende crianças para pessoas más. O computador rosa tem todos os nomes e fotos delas. O sangue de Marcos gelou. Tráfico de pessoas. Isso explicava os carros caros, a segurança profissional, o desespero genuíno de David. Sophie. David rugiu novamente, cambaleando levemente. Pare de inventar mentiras. Você não entende nada. Um dos seguranças se aproximou do chefe e sussurrou algo em seu ouvido. David empalideceu visivelmente. Disseram que se o computador chegar à polícia, eles vão fazer você dormir como a mamãe. Sophie continuou sussurrando, seus dedinhos agarrando a mochila. Mamãe gravou eles dizendo isso. Está gravado. Marcos olhou para a câmera ainda nas mãos da menina. Sophie, você filmou seu pai com esses homens. Mamãe me ensinou a filmar secretamente. Eles nunca sabiam. Ela apertou os botões. Olha, lá está o papai recebendo dinheiro de um homem muito mau que falava sobre garotas da minha idade. A próxima foto mostrava David Martinez entregando um envelope a um homem de terno caro. A próxima mostrava crianças em uma van. Marcos teve que desviar o olhar. Meu chefe não é paciente. Um dos seguranças finalmente falou, com a voz fria como gelo. Senhor Martinez, resolva isso agora ou resolveremos do nosso jeito. David começou a suar copiosamente. Sophie, querida, vem aqui. O papai não vai te machucar. Eu só preciso do que você tirou da mamãe, ok? Você machucou a mamãe. Sophie gritou pela primeira vez, sua voz ecoando pela loja. Você disse que ia me vender para os homens maus. Eu ouvi você no telefone. O desespero de David se transformou em pura raiva. Sua mãe era uma vadia intrometida. Ela não devia ter mexido nas minhas coisas. E você, apontou um dedo trêmulo para Sophie, devia ter ficado quieta no seu quarto. Marcos sentiu uma fúria familiar crescendo em seu peito. A mesma que o levará à prisão anos antes, quando viram um homem espancando uma mulher. Mas desta vez era diferente. Desta vez, havia uma criança inocente dependendo dele. Senhor Martinez, disse Marcos, com a voz perigosamente calma, sugiro que o senhor e seus amigos saiam da minha propriedade. Agora. Os seguranças riram. O maior deles, um homem careca com cicatrizes no rosto, deu um passo à frente. Ei, ex-presidiário, você não está entendendo a situação. Esse garoto tem algo que vale milhões em operações. Não vamos sair de mãos vazias. Mamãe disse que havia mais de 100 crianças nos arquivos, sussurrou Sophie, as lágrimas finalmente começando a cair. Algumas da minha escola. Emma Thompson desapareceu mês passado. Ela está nas fotos. Marcos cerrou os punhos. Emma Thompson. Ele se lembrava do caso. Uma menina de 7 anos que havia desaparecido do parquinho. A polícia disse que provavelmente era um estranho. Nunca imaginaram que fosse uma rede organizada. Vocês têm 2 opções, continuou o segurança careca, sacando uma pistola. Entreguem a menina e esqueçam que isso aconteceu, ou teremos que ser menos diplomáticos. David Martinez estava visivelmente em pânico. Por favor, Sophie. O papai só estava. Era só trabalho. Não era real. Eu nunca teria deixado nada acontecer com você. Você matou a mamãe. Sophie gritou, sua voz embargada em soluços. Você disse que eu era mercadoria. Eu ouvi você. Foi então que Marcos percebeu algo crucial. Sophie não estava apenas traumatizada.
Ela estava sendo estratégica. Cada revelação, cada foto, cada gravação que ela mencionava deixava os homens mais nervosos, mais desesperados. Uma criança de 6 anos estava conscientemente destruindo uma rede de tráfico de pessoas usando lições que sua falecida mãe lhe ensinara. O segurança careca perdeu a paciência. Chega de papo. Ele ergueu a arma, mirando em Marcos. Ou você entrega a garota, ou... Espere, disse Sophie, saindo de trás de Marcos com sua mochila. Eu vou com vocês. Não. Marcos se virou, tentando protegê-la, mas ela já caminhava em direção aos homens. Mas primeiro, disse ela, sua vozinha assumindo um tom estranho, quase madura demais para sua idade, você quer saber onde a mamãe escondeu as outras cópias? Todos os 5 homens congelaram. David Martinez parou de respirar. Outras cópias? Perguntou lentamente o segurança careca. Sophie assentiu, seus grandes olhos inocentes fixos nos dele. Mamãe era muito esperta. Ela dizia que homens maus sempre se acham mais espertos que mulheres e crianças. Mas ela fazia cópias de tudo e as escondia em lugares que você nunca encontrará sozinho. Marcos percebeu o que estava acontecendo. Sophie estava ganhando tempo. Mas tempo para quê? Foi quando ele ouviu sirenes. Distantes, mas se aproximando rapidamente. Você chamou a polícia? David Martinez gritou, sua voz subindo várias oitavas. As sirenes ficavam mais altas a cada segundo. Sophie balançou a cabeça inocentemente. Não, papai. Eu não sei usar um telefone para chamar a polícia. Os seguranças trocaram olhares nervosos. Baldi abaixou ligeiramente a arma. Chefe, se a polícia aparecer. Eu sei. David berrou, passando as mãos suadas pelos cabelos. Tem que ser agora. Agora. Foi quando Marcos notou algo que os outros não viram. Um pequeno LED vermelho piscando na mochila de Sophie. Ela não havia desligado o gravador. Ela estava gravando tudo, as confissões, as ameaças, as evidências de uma conspiração inteira sendo admitidas em pânico. Uma criança de 6 anos conduzia uma operação policial. Mamãe me ensinou um truque, disse Sophie calmamente, enquanto as sirenes se tornavam ensurdecedoras. Ela disse que quando você tem medo de pessoas más, você tem que deixá-las com mais medo do que você. O primeiro carro de polícia apareceu na curva, seguido por 2, 3, 4 veículos. Mas não eram apenas viaturas comuns. Marcos reconheceu unidades do FBI, veículos da Força-Tarefa Especial. Como assim? Murmurou o segurança careca. Sophie sorriu pela primeira vez na noite, um sorriso que era ao mesmo tempo infantil e assustadoramente inteligente. Mamãe ativou um aplicativo especial no celular dela antes de dormir. Ele envia localização automática para a polícia quando detecta palavras específicas sendo ditas. David Martinez estava em choque total. Que palavras? Operação. Tráfico. De. Crianças. Venda. Sophie contou nos dedinhos. E meu nome? Mamãe programou para ativar se alguém gritasse meu nome junto com essas palavras. O segurança careca olhou para David com puro ódio. Seu idiota. Você disse tudo isso. Marcos teve que reprimir um sorriso de admiração. A mãe de Sophie havia transformado a própria filha em uma armadilha ambulante. Cada confissão desesperada dos criminosos acionava mais evidências automáticas. Tem mais, continuou Sophie, tirando o celular da mãe da mochila. A mamãe o configurou para enviar automaticamente todas as fotos e gravações para um servidor em nuvem especial sempre que o celular detectar movimento de viatura policial por perto. As sirenes pararam. Portas de carros batendo. Megafones sendo ligados. David Martinez. FBI. Vocês estão cercados. David caiu de joelhos. Não, não, não. Eles vão me matar. Você não entende. Se eu for presa, eles vão me matar na prisão. Deveria ter pensado nisso antes de machucar a mamãe, disse Sophie, com sua voz baixa, mas firme. O segurança careca olhou ao redor desesperadamente, calculando opções. Ainda podemos usar a menina como escudo. Eu não recomendaria isso, disse Marcos calmamente, dando um passo à frente. Ah, é? E por que não, ex-presidiário? Marcos sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos, o mesmo que ele usava na prisão quando alguém ameaçava pessoas inocentes. Porque você ainda não descobriu.
Descobriu o quê? Sophie não veio aqui pedindo minha proteção por acidente. Marcos cruzou os braços. Ela veio porque a mãe dela instruiu especificamente a me encontrar. O segurança franziu a testa. Do que você está falando? Helena Martinez, disse Marcos suavemente, e Sophie assentiu. A mãe dela. Ela trabalhava como informante do FBI há 2 anos, coletando evidências contra a rede de tráfico. Ela me conheceu quando testemunhei contra um membro da mesma organização durante meu processo de liberdade condicional. David Martinez olhou para a filha como se estivesse vendo um fantasma. Helena, ela era. Mamãe era uma heroína, disse Sophie, orgulhosa. Ela fingiu ser sua esposa boba, mas na verdade estava salvando todas as crianças que vocês machucaram. Marcos continuou. Helena Martinez me procurou há 6 meses. Disse que se algo acontecesse com ela, Sophie saberia onde me encontrar. Pediu para eu proteger a garota se o plano dela desse errado. Que plano? Perguntou o segurança careca, embora sua voz já tivesse perdido toda a autoridade. O pendrive não contém apenas evidências da operação de tráfico, explicou Marcos, observando os homens empalidecerem. Ele contém 2 anos de conversas gravadas, transferências bancárias, listas de clientes, rotas de transporte. Helena documentou tudo. Sophie acenou para os agentes do FBI que agora cercavam a loja. Agente Thompson. Aqui. Uma mulher alta de terno se aproximou, abaixando a arma. Oi, Sophie. Você está bem? Sim. O tio Marcos me protegeu exatamente como a mamãe disse que faria. Sophie correu até o agente. Eu os gravei confessando tudo. O agente Thompson pegou Sophie no colo e olhou para Marcos com respeito. Sr. Williams, obrigada por mantê-la segura. Como vocês chegaram aqui tão rápido? Perguntou Marcos. Helena instalou um aplicativo de monitoramento em seu celular que rastreava a localização de Sophie 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando ela ativou o código de emergência antes de morrer, nossa equipe já estava a caminho. David Martinez estava sendo algemado quando gritou: Sophie, eu sou seu pai. Eu te amo. Sophie se virou nos braços do agente, seus olhos encontrando os do pai pela última vez. Papai, quem ama não machuca. Mamãe me ensinou isso. Essas foram as últimas palavras que ela disse a ele. Enquanto os carros do FBI se preparavam para partir, Sophie se virou para Marcos. Tio Marcos, a mamãe disse que depois que os bandidos fossem pegos, você teria que decidir algo importante. O que foi, querida? Sophie sorriu, desta vez um sorriso puramente infantil, sem o peso do mundo sobre seus ombros. Se você quiser ser meu novo papai de verdade. Mamãe disse que heróis de verdade merecem famílias de verdade. Marcos sentiu os olhos arderem. Sophie. O agente Thompson já tem todos os papéis prontos, disse Sophie, esperançosa. Mamãe planejou tudo. Ela disse que você me ensinaria a ser forte como você se tornou depois da prisão, e eu te ensinaria a sorrir novamente. A silenciosa oficina mecânica de repente pareceu o lugar mais importante do mundo. Um ex-presidiário tentando se redimir e uma menina de 6 anos que acabará de destruir uma rede internacional de tráfico de pessoas, reunidos por uma mãe heroica que planejara tudo nos mínimos detalhes. 3 meses depois, Marcos se viu em um tribunal federal, segurando a mão de Sophie enquanto ela se preparava para testemunhar contra a maior rede de tráfico de pessoas desmantelada da história do país. Tem certeza de que quer fazer isso, querida? Sussurrou Marcos. Você não precisa falar se não quiser. Sophie balançou a cabeça com determinação. Mamãe disse que minha voz salvaria muitas crianças. Preciso falar por elas. O promotor federal havia explicado. O pendrive de Helena continha evidências que implicavam 47 pessoas em 12 estados diferentes, incluindo policiais, juízes, empresários e políticos corruptos. O depoimento de Sophie seria a chave para encerrar todos os casos. David Martinez entrou no tribunal algemado, evitando o olhar da filha. Nos 3 meses de prisão, ele havia perdido peso, seu cabelo havia ficado grisalho e sua arrogância havia desaparecido completamente. Sophie Martinez, chamou o juiz gentilmente. Você pode nos contar o que viu na noite em que sua mãe morreu? Sophie se aproximou do microfone, sua voz baixa, mas clara, ecoando pelo tribunal lotado. Mamãe estava fazendo jantar quando papai chegou em casa com raiva. Ele estava gritando sobre dinheiro e sobre como ela era muito intrometida.
David se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Ele disse que descobriu que a mamãe estava coletando lixo. Era assim que ele chamava as provas. E que agora os chefes dele iam matar todos nós por causa dela. O que sua mãe fez então? Perguntou o promotor. A mamãe foi até o quarto e voltou com minha mochila rosa. Ela colocou o computadorzinho lá dentro e me mandou correr. Sophie fez uma pausa, enxugando uma lágrima. Ela me abraçou e disse: Sophie, a mamãe te ama mais do que tudo no mundo. Agora você vai salvar todas as outras menininhas como você. O tribunal ficou em silêncio absoluto. E então o papai pegou a faca. David Martinez desabou. Sophie, por favor, eu não queria. Eles iam me matar se eu não. Silêncio. O juiz bateu o martelo. Senhor Martinez, o senhor terá sua chance de falar. Sophie continuou, inabalável. Mamãe gritou para eu correr, então eu corri. Mas antes de sair, ouvi papai ao telefone dizendo: está feito. Agora preciso encontrar a garota e o pendrive. Você ouviu mais alguma coisa? Eu ouvi dizer que eu era mercadoria valiosa e que poderia compensar o prejuízo se me vendessem para clientes especiais. Sophie olhou diretamente para o pai pela primeira vez. Papai, você ia me vender como as outras garotas? David desabou completamente, cobrindo o rosto com as mãos algemadas. Eu não ia deixar nada acontecer, era só para assustar sua mãe. Mentirosa! Sophie gritou, sua voz quebrando o protocolo formal. Eu ouvi você calculando o preço. Você disse que garotas da minha idade valiam mais dinheiro. A explosão emocional de Sophie silenciou todo o tribunal. Marcos instintivamente se levantou, querendo confortá-la, mas ela continuou. Vocês sabem quantas garotas a mamãe salvou por minha causa? Sophie se virou para o júri. 84. Eles estão livres agora por causa do que a mamãe fez. Por causa do que eu fiz. O promotor então apresentou as provas finais. Há 52 fotos documentando 2 anos de abuso. Há 73 gravações de áudio mostrando David negociando os preços das crianças. Os registros bancários do pendrive provando que ele havia vendido 23 meninas em 18 meses. Mas a prova mais devastadora foi o último vídeo que Helena gravou na noite de sua morte, enquanto Sophie dormia. Meu nome é Helena Martinez. Se você está assistindo isso, significa que meu marido me matou, como ameaçou fazer. Mas também significa que minha filha conseguiu escapar e entregar as provas às pessoas certas. Helena falou diretamente para a câmera, sabendo que essas seriam suas últimas palavras. David, se você está assistindo isso, você perdeu. Cada criança que você vendeu, cada família que você destruiu, cada lágrima da nossa filha, tudo isso será pago hoje. David estava soluçando incontrolavelmente agora. E Sophie, meu amor, se você estiver assistindo a isso, a mamãe está muito orgulhosa de você. Você é a garotinha mais corajosa do mundo. Agora você tem uma nova família que te ama de verdade. O vídeo mostrava Helena escondendo o pendrive na mochila de Sophie, ativando os aplicativos de rastreamento e enviando uma mensagem final ao agente Thompson. Operação concluída. Proteja minha filha. Quando o vídeo terminou, não havia uma única pessoa no tribunal que não estivesse chorando. O veredito foi unânime e rápido. David Martinez foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por homicídio em primeiro grau, tráfico de pessoas e conspiração para o crime organizado. Enquanto era conduzido para fora do tribunal, David tentou uma última vez. Sophie, eu sou seu pai. Eu te amo. Sophie se virou calmamente e respondeu, David Martinez, você nunca foi meu pai. Meu pai é Marcus Williams, e ele realmente me ama. Foi a última vez que ela olhou para trás. Do lado de fora do tribunal, dezenas de repórteres cercaram Sophie e Marcus. Um jornalista perguntou, Sophie, como você se sente sabendo que ajudou a salvar tantas crianças? Sophie pensou por um momento e então sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que Marcus já vira nela. Mamãe sempre dizia que, quando coisas ruins acontecem, podemos escolher ficar tristes para sempre ou usar nossa força para ajudar outras pessoas. Eu escolhi ajudar. O que vem a seguir para vocês dois? Marcus ajoelhou-se ao lado de Sophie, passando o braço em volta dela. Vamos para casa. Para o nosso lar. E vamos viver como a família que escolhemos ser. Sophie olhou para as câmeras uma última vez. Se houver alguma criança assistindo a isso e alguém estiver te machucando, conte para um adulto em quem você confia.
Faça o que a mamãe me ensinou. Colete evidências, seja corajosa e lembre-se de que pessoas boas existem e vão te proteger. Enquanto se afastavam do tribunal, Marcos notou que Sophie não estava mais carregando sua mochila rosa. Onde está sua mochila, querida? Eu dei para a agente Thompson. Ela disse que vai dar para outras crianças que precisam ser corajosas como eu fui. Sophie pegou a mão de Marcos. Eu não preciso mais. Agora eu tenho você. A justiça havia sido feita. Helena Martinez havia vencido até mesmo na morte. E uma menina de 6 anos havia se tornado a heroína mais jovem da história do FBI. 2 anos depois, Marcus Williams estava no quintal de sua nova casa, observando Sophie, de 8 anos, ensinar um grupo de crianças do abrigo local a documentar evidências com segurança usando câmeras descartáveis. Lembre-se, disse Sophie com sua voz baixa, mas confiante, se os adultos estão fazendo coisas ruins com você, você precisa de provas. Mas nunca se coloque em mais perigo para obtê-las. Segurança em primeiro lugar, provas em segundo. Marcos sorriu ao ver sua filha, porque era isso que ela era agora, legalmente e em todos os aspectos importantes. Mostrar pacientemente a um menino tímido de 7 anos como tirar fotos nítidas sem ser notado. A Fundação Sophie, criada com dinheiro do seguro de vida de Helena e doações do mundo todo, já havia ajudado 200 crianças a escapar de situações perigosas. Sophie insistiu em se envolver ativamente, apesar da pouca idade, criando vídeos educativos e palestrando em escolas sobre o reconhecimento de abusos. Pai! Sophie gritou, correndo em sua direção com manchas de grama nos joelhos e o maior sorriso que ele já tinha visto. Tommy aprendeu a usar o aplicativo de gravação. Ele vai ajudar a irmãzinha. Marcos se ajoelhou e a abraçou forte. O menino de 6 anos apavorado que havia entrado cambaleando em sua garagem naquela noite se foi. Esta Sophie estava confiante, feliz e determinada a mudar o mundo. Estou orgulhoso de você, querido, sussurrou Marcos. Sua mãe também ficaria muito orgulhosa. Eu sei que sim, disse Sophie, com naturalidade. Falo com ela todas as noites antes de dormir. Ela me contou algo importante ontem. Ah, é? O que ela disse? Sophie olhou para ele com aqueles mesmos olhos sábios que já tinham visto demais, mas agora brilhavam de esperança em vez de medo. Ela disse que coisas ruins acontecem com pessoas boas às vezes, mas pessoas boas podem escolher garantir que coisas ruins parem de acontecer com outras pessoas. Marcos sentiu aquele aperto familiar no peito, o amor e o orgulho avassaladores que sentia por aquela garotinha incrível que havia mudado sua vida inteira. A oficina mecânica havia se tornado o negócio de conserto de automóveis mais bem-sucedido do condado, mas Marcos a havia expandido para algo muito mais importante. O prédio dos fundos agora era um abrigo seguro para crianças em crise, com assistentes sociais e voluntários. Eles o chamavam de Casa da Helena. Pai, posso te contar uma coisa? Perguntou Sophie, acomodando-se em seu colo no balanço da varanda. Sempre, filhinha. O que foi? Às vezes sonho com aquela noite na sua loja. Mas não são mais sonhos assustadores. Ela brincou com um pequeno medalhão de coração em volta do pescoço, um presente da mãe que continha uma foto dos 3, Helena, Sophie e Marcos, tirada poucos dias antes da morte de Helena, quando ela os apresentou secretamente. Nos meus sonhos, a mamãe me diz que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Marcos sentiu lágrimas arderem nos olhos. Por que você pensa isso? Porque se o David não tivesse sido tão mal, eu nunca teria te encontrado. A mamãe nunca teria conseguido salvar todas aquelas outras crianças. E eu nunca teria descoberto o quão forte eu realmente sou. Ela fez uma pausa, olhando para as crianças que ainda brincavam no quintal. Crianças de lares desfeitos que vinham à casa da Helena em busca de segurança, esperança e cura. A mamãe costumava dizer que às vezes os anjos precisam fazer coisas assustadoras para proteger as pessoas. Acho que ela era meu anjo da guarda antes mesmo de ir para o céu. O telefone dentro de casa tocou e Marcos reconheceu o toque. Era o agente Thompson. Sophie Foundation. Aqui é o Marcos, respondeu ele, entrando enquanto Sophie continuava tocando. Marcos, nós o pegamos, disse a voz triunfante do agente Thompson. O último nome na lista da Helena. O senador Robert Reis foi preso esta manhã. São todas as 47 pessoas da emissora. Finalmente acabou. Marcos fechou os olhos e sentiu um peso que carregava há 2 anos finalmente sair de seus ombros. Todas as pessoas que machucaram crianças, que ameaçaram Sophie, que tiraram Helena de sua filha, todas estavam agora atrás das grades.
Como está a nossa garota? Perguntou o agente Thompson suavemente. Marcos olhou pela janela para Sophie, que agora liderava o grupo de crianças em uma espécie de brincadeira que envolvia muitas risadas e correrias. Ela é perfeita, disse ele honestamente. Ela está curando o mundo, uma criança de cada vez. Naquela noite, enquanto Marcos colocava Sophie na cama, ela pegou uma carta que estava escrevendo. É para crianças que têm medo como eu costumava ter, explicou ela. Quero que elas saibam que, mesmo quando coisas realmente ruins acontecem, há pessoas boas que lutam por você. Marcos leu a carta por cima do ombro dela. Querida criança assustada, meu nome é Sophie e eu também tinha medo. Pessoas más machucavam minha mãe e queriam me machucar, mas encontrei alguém que me protegeu. O nome dele é Marcos e ele costumava cometer erros, mas agora é o melhor pai do mundo. Se alguém estiver te machucando, conte a um adulto seguro. Tire foto se puder, mas apenas se for seguro. Lembre-se de que não é sua culpa e que há pessoas que acreditarão em você e te ajudarão. Às vezes, as pessoas que parecem assustadoras por fora são, na verdade, aquelas com os maiores corações. Você é mais corajosa do que pensa. Com amor, Sophie, 8 anos. Marcos teve que enxugar os olhos. Você quer enviar isso junto com os materiais da fundação? É, e o pai? Quero fazer um vídeo também, para que as crianças vejam que estou feliz agora, mesmo depois de coisas ruins terem acontecido. Sophie, você sabe que não precisa continuar fazendo esse trabalho se te deixa triste ou assustada, certo? Você pode simplesmente ser uma criança normal. Sophie balançou a cabeça com firmeza. É isso que eu devo fazer. A mamãe me mostrou como ser corajosa, você me mostrou como ser amada, e agora preciso mostrar às outras crianças que elas podem ser as duas coisas. Quando Marcos apagou as luzes e lhe deu um beijo de boa noite na testa, Sophie sussurrou: Papai. É, filhinha. Obrigada por cumprir sua promessa, mamãe. Que promessa? Me amar como se eu fosse sua e me proteger para sempre. Ela me disse em um sonho que sabia que você faria isso. Marcos sentiu seu coração se encher de uma emoção indescritível. Sophie, você é minha. Desde o momento em que entrou naquela garagem, você se tornou minha. E eu a protegerei para sempre. 6 meses depois, Sophie Williams subiu ao palco da conferência anual do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, falando para uma plateia de policiais, assistentes sociais e outros defensores. Meu nome é Sophie Williams, disse ela confiantemente ao microfone. 2 anos e meio atrás, alguém machucou gravemente minha primeira mãe. Mas ela me ensinou algo importante antes de ir para o céu, que crianças assustadas podem se tornar crianças fortes, e crianças fortes podem ajudar outras crianças assustadas. A plateia ficou em silêncio, atenta a cada palavra da menina de 9 anos que ajudou a desmantelar a maior rede de tráfico de crianças da história dos Estados Unidos. Quero que todos os adultos aqui presentes se lembrem. Crianças são mais corajosas do que vocês imaginam. Vemos coisas, ouvimos coisas e podemos ajudar a capturar pessoas más se vocês nos ensinarem como nos manter seguros enquanto fazemos isso. Ela fez uma pausa, olhando para a multidão de adultos que dedicaram suas vidas à proteção de crianças. E quero que você saiba que às vezes os melhores protetores são pessoas que parecem diferentes do que você espera. Meu pai costumava estar na prisão, mas agora ele salva crianças todos os dias. A ovação de pé durou 3 minutos inteiros. Após seu discurso, uma jovem jornalista abordou Sophie e Marcos nos bastidores. Sophie, o que você diria para outras crianças que estão vivendo em situações assustadoras agora? Sophie pensou por um momento, depois olhou diretamente para a câmera. Eu diria, você não está sozinho, você não está impotente e não está esquecido. Há pessoas que lutarão por você, mesmo que sejam pessoas que você não esperaria. Às vezes, as famílias mais fortes são aquelas que escolhemos, não aquelas em que nascemos. Ela pegou a mão de Marcos. E às vezes a melhor coisa que já aconteceu com você vem da pior coisa que já aconteceu com você. Perdi minha primeira mãe, mas encontrei meu pai para sempre. Coisas ruins não precisam significar finais ruins. Alguma mensagem final? Perguntou o jornalista. Sophie sorriu, aquele sorriso radiante e curador que se tornou sua marca registrada. Se você estiver assistindo isso e alguém estiver machucando você, conte a alguém. Tire fotos se for seguro. Corra para pessoas que irão protegê-lo. E lembre-se, você pode ser pequeno, mas tem o poder de se salvar e ajudar a salvar outras crianças também.
Ela olhou para Marcos com puro amor e confiança. Às vezes, as pessoas de aparência mais assustadora têm os maiores corações. E às vezes uma garotinha pedindo ajuda a um estranho pode salvar mais vidas do que todos os adultos juntos. Ao saírem juntos do prédio, Marcos refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. Há 2 anos e meio, ele era um ex-presidiário tentando ficar longe de problemas, trabalhando sozinho em uma garagem, evitando conexões porque achava que não as merecia. Agora ele era pai, empresário, defensor das crianças e a prova de que as pessoas poderiam mudar toda a sua história se tivessem oportunidade. Pai. Sophie disse enquanto eles entravam no carro. E aí, garoto? Você acha que mamãe sabia? Quando ela me mandou procurá-lo naquela noite? Você acha que ela sabia que acabaríamos sendo uma família perfeita? Marcos ligou o motor e olhou para a filha pelo retrovisor. Acho que sua mãe foi a mulher mais inteligente que já existiu. Acho que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sofia sorriu. Eu também. Ela sempre disse que os anjos da guarda trabalham de maneiras misteriosas. David Martinez morreu na prisão 6 meses depois. Não de violência, mas de um ataque cardíaco provocado pelo estresse de saber que todos os dias mais crianças eram salvas por causa do que a sua filha tinha feito. Suas últimas palavras, segundo o capelão da prisão, foram: diga a Sophie que sinto muito. A resposta de Sophie, quando o agente Thompson entregou a mensagem, foi simples: eu perdoo. Mamãe me ensinou que o perdão não é para pessoas más, é para evitar que pessoas boas carreguem sentimentos pesados. Ela nunca mais falou o nome dele. A Fundação Sophie Williams opera agora em 12 estados, ajudou mais de 1.000 crianças a escapar de situações perigosas e tornou-se o padrão ouro para programas de defesa liderados por crianças. Sophie, agora se preparando para completar 10 anos, ainda insiste em conhecer pessoalmente cada criança que frequenta seus centros. Todos merecem alguém que lute por eles, diz ela. Mamãe lutou por mim, papai luta por mim e agora lutamos por todos. A vitória final de Helena Martinez não foi apenas salvar a filha ou destruir uma rede criminosa. Estava provando que o amor, a preparação e a coragem poderiam transformar até as pessoas mais quebrantadas nos protetores mais poderosos. Marcus Williams passou de ex-presidiário a pai do ano. Sophie Martinez tornou-se Sophie Williams e passou de vítima aterrorizada a heroína nacional. E o amor de uma mulher foi além da morte para salvar não apenas o seu próprio filho, mas centenas de outros. Às vezes, as famílias mais bonitas nascem das circunstâncias mais terríveis. Às vezes, as pessoas que parecem mais perigosas são, na verdade, o porto mais seguro durante a tempestade. E às vezes a coragem de uma menina pode literalmente mudar o mundo. Se essa história tocou seu coração como tocou o nosso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificação, porque histórias como a da Sophie nos lembram que os heróis vêm em todos os tamanhos, a esperança pode ser encontrada nos lugares mais sombrios e o amor realmente pode conquistar tudo.